Olá pessoal, filosofia em poucas palavras. Vamos falar um pouquinho sobre o filósofo pré-socrático Empedocles de Acragas. Empedocles não se sabe muito sobre o seu nascimento e também quanto à sua morte. Existem muitas fábulas sobre isso. A mais conhecida é que se diz que ele lançou-se dentro de um vulcão afirmando que ele se tornaria um deus, mas simplesmente o que se testificou é a sua sandália que sobrou, né? E alguns dizem que não, ele não morreu lançando-se em um vulcão, mas ele foi para uma nova cidade, Peloponeso, e de lá nunca mais voltou. Porém, quanto à sua morte, é incerta. Empedocles, ele filosofou em forma poética, como Parmênides também filosofava. Diz que ele acreditava em magia, milagres e buscava ensinar sobre isso. Ele foi expulso da ordem filosófica socrática porque afirma-se que ele roubava os discursos de alguns. Porém, Empedocles não buscou sustentar uma nova filosofia, uma nova cosmovisão, assim como você percebe Tales, como você percebe o próprio Pitágoras, como você percebe Anaximandro, entre outros, pré-socrático, né? Ele simplesmente cria na filosofia de Parmênides que as coisas elas são imutáveis e o ser é ser e é matéria. Ela não muda, não tem início nem tem fim. Ela é imutável. É desse jeito que Empedocles cria. Porém, Empedocles ele sabia que existe um fato real que é o processo que existe de mudança. Esse é um fato, as coisas têm sua complexidade, as coisas são múltiplas, as coisas se movimentam. Já o seu maior influenciador, que é Parmênides, não cria nisso. Para ele, essas coisas eram ilusórias. Para Empedocles, isso é um facto. Como ele faz? Ele busca reconciliar a filosofia de Parmênides com a filosofia dos pitagóricos, né? Por isso que ele cria que existe realmente uma mudança, existe realmente um processo. Aí ele vai falar que o mundo ela tem um processo circular. As coisas sempre voltam a ser. Por isso que para ele os quatro elementos fundamentais que é a terra, o ar, a água, a terra, o ar, a água e o fogo, elas não mudam. A matéria é imutável. Não existe um processo de mudança que é um elemento tornando-se outro elemento como outros criam. Para ele não existe, elas permanecem sendo. O que há simplesmente nessa harmonia uma separação de elementos, não que elas mudam. Elas sempre serão e elas são imutáveis, como Parmênides cria. Mas, porém, existe um processo de mistura e um processo de separação desses elementos, é onde ele sustenta a existência de movimento. E para ele, esse processo de separação nesses quatro elementos, eles ocorrem por meio do ódio. O ódio vem e destrói, mas não destrói a matéria, porque a matéria é indestrutível, é imutável, não tem fim, nem tem começo. E o amor é aquele que vem que traz a harmonia e a unidade quando ocorre essa destruição. Por isso que ele cria que o mundo ela é um processo circular, ou o mundo é circular, como já
acabei de dizer. Então é aqui onde existe essa mistura de elementos e não que os elementos deixam de ser, elas continuam a ser, porque para ele a matéria é imutável. E já ele também cria na transmigração das almas, como Pitágoras, alguns Pitágoras afirmavam. Ele afirma que ele já foi uma criança, já foi um menino, uma menina, ele já foi um animal, entre outras coisas que Empedocles cria segundo a sua filosofia. Então, esse é um pouco do pensar desse filósofo Empedocles pré-socrático. Ele cria que o ser é matéria e a matéria é imutável, não tem fim e ela não tem início. O processo das coisas, elas acontecem não destruindo a matéria e não a matéria passando para um outro elemento. Simplesmente são um processo de separação e depois também tem um processo de unidade e a matéria sempre continua sendo matéria.